Bom, agora pega o livro de história. Livro de história em mãos. Coloca na página 6. Página 6 está falando sobre as relações sociais. Você tem uma boa relação social com seu próximo? No meio que você vive, você tem uma boa relação social? Você respeita as diferenças do seu próximo? Os gostos dele ou não? Nós nascemos e logo ao nascermos, nós somos integrados a uma família, a um grupo social. Esse grupo social que nós somos inseridos assim que nascermos é a família. Então, a família é o primeiro grupo social que a gente é inserido. E dentro da família, nós aprendemos o quê? A respeitar, tá? Então, nós temos as regras a seguir e nós temos que aprender a respeitar a nossa família, que são as pessoas que moram dentro do nosso lar, ali, que estão em volta da gente ali no nosso dia a dia. Então, esse é o primeiro grupo social que você é inserido. Na medida que você vai crescendo, você vai sendo inserido em outros grupos sociais, como a escola, a igreja, o clube, algum grupo que você participa aí de alguma festividade que vocês sempre se reúnem, tá? Um grupo de esporte que você participa, tá? Então, o tempo todo nós estamos participando de algum grupo social. E dentro desses grupos sociais tem as pessoas. E cada pessoa tem o seu jeito, cada pessoa tem sua crença, cada pessoa tem sua maneira de vestir, sua maneira de falar. E nós devemos o quê? Nós devemos respeitar essas diferenças. Por quê? Porque o outro não é 100% igual a mim. Pode ser igual, por quê? Porque tem braço, tem perna, tem boca, tem nariz, mas ele é diferente na sua personalidade, no seu caráter, tá? No que ele acredita, o que ele acredita pode ser o que eu não acredito. Então, nós devemos respeitar essas diferenças. Então, dentro desses grupos sociais, nós temos que saber lidar com essas situações. E por isso, nós temos que manter uma boa relação social dentro desses grupos. Tá? Por quê? Porque senão ninguém vai querer ficar perto de você, ninguém vai querer ser seu amigo, tá? Então, por isso que o respeito dentro desses grupos estão acima de tudo. O respeito, a primeira coisa que nós devemos ter conosco mesmo é o respeito ao próximo, tá? Claro, tem que falar a sua opinião, tem que falar o que você pensa, tá? Mas temos que ter muito cuidado para não ofender o outro. Temos que lutar pelos nossos direitos e temos que ser pessoas solidárias, pessoas que sejam capazes de interagir bem com o próximo. Bom, vamos fazer a leitura no livro, tá? Então vamos ler a página 6 e 7 para a gente entender melhor dessas relações sociais. Relações sociais. A sociedade é formada por pessoas que, de alguma forma, têm algo em comum, como nacionalidade, consanguinidade, interesse, localidade ou crença. Nas sociedades há os chamados grupos sociais, como família, a escola, a igreja, o clube ou time de futebol. Dentro da sociedade em que vivemos, nós temos as pessoas que são próximas da gente e que elas também
tem algo semelhante a nós, como a nacionalidade. Então, várias pessoas nasceram no mesmo país que você nasceu. É a consanguinidade. Então, são os parentescos seu. Então, tem várias pessoas que são ligadas pelo laço sanguíneo, tá? Então, é aí a questão entra a genética aí, né? Então, nós temos os nossos avós, bisavós, né? Tem os filhos, temos os nossos primos. Então, temos aí o laço sanguíneo aí, que é a consanguinidade. Olha só, palavrinha difícil, né? Uma palavrinha nova aí no nosso vocabulário. Então, consanguinidade são os laços sanguíneos, tá? É a família nossa que é ligada pelos laços sanguíneos. Bom, tem pessoas que têm o mesmo interesse que vocês, os mesmos objetivos, o mesmo sonho. Tem pessoas que têm a mesma crença que você, que acreditam no mesmo Deus, tá? Que tem a mesma religião. Tem pessoas, né, que moram no mesmo lugar que você. Então, nós temos aí várias pessoas na nossa sociedade que têm os mesmos interesses, tá? Que tem alguma coisa compatível a você. Continuando a leitura, nacionalidade. A nacionalidade é um critério determinado pelo país onde cada pessoa nasce. Por exemplo, quem nasce no Brasil é brasileiro. Nós que nascemos no Brasil somos chamados de brasileiros. Então, quem nasce nos Estados Unidos é chamado de americano. Então, cada país tem o seu critério lá para quem nasce naquele lugar. Consanguinidade. A consanguinidade é determinada pelos laços parentais estabelecidos por nossa filiação. Por exemplo, João e Maria são irmãos, porque compartilham a filiação de seus pais ou ao menos um deles. Bom, a consanguinidade é a união dos laços sanguíneos que nós temos com o nosso parente. Então, eu tenho a ligação de um laço sanguíneo com irmãos, avós, pais, primos, tá? Então, a consanguinidade, nós damos esse termo aí aos laços sanguíneos, a ligação entre nossa família, entre nossos parentes. Interesse. O interesse é o critério que determina as nossas escolhas pelos grupos sociais dos quais queremos fazer parte, ou seja, são os motivos que fazem nos unirmos às pessoas com gostos iguais aos nossos. É mais fácil eu me dar bem com uma pessoa que tem o mesmo interesse que eu, tá? Então, eu tenho essa ligação melhor com alguém que tem os mesmos interesses. E isso é muito bom quando a gente tem do nosso lado alguém que partilha o mesmo gosto da gente, tá? Que tem às vezes a mesma opinião que a da gente. Continuando a leitura. Localidade. A localidade é um critério que determina se uma pessoa faz parte ou não de um grupo social a partir do local onde vive. Por exemplo, uma tribo indígena. A localidade que nós moramos é na zona urbana. Por quê? Porque nós moramos em uma cidade. Tem pessoas que moram na zona rural, que nós chamamos de fazendas, sítios, tá? E tem pessoas que moram em quê? Nas tribos indígenas, que nós chamamos de índios. Então, cada pessoa
tem ali, mora em uma determinada localidade. E nós devemos também respeitar essa localidade que a pessoa mora, né? Nós devemos respeitar de onde a pessoa veio. Então, muitas das vezes, existem pessoas que acabam criticando essas pessoas, né? Por morarem em regiões, às vezes, que não tem uma infraestrutura boa, tá? Então, as pessoas são muito humilhadas por causa disso, devido à localidade que elas moram. Então, nós devemos respeitar a localidade de cada um. Crença. A crença é uma convicção profunda por meio da fé em uma doutrina ou um ensinamento sagrado. Exemplo, quem acredita em Jesus Cristo é cristão. Quem crê nos ensinamentos do Buda é budista. Também devemos respeitar a religião de cada um. Então, cada um tem a sua crença. Quando você nasce ali dentro de um ambiente familiar e aquela família, ela já tem ali as suas crenças. Então, quando você crescer, você pode escolher uma outra crença ou você pode dar continuidade àquela crença, né, que desde pequenininho você foi inserido naquele grupo. Mas, acima de tudo, tem que haver o quê? O respeito, tá bom? Independente da crença daquela pessoa. Então, existem pessoas que moram em determinado lugar, que aquele lugar segue uma tradição, tem uma crença, acreditam, né, em determinada coisa. Então, nós devemos respeitar a crença de cada um, tá bom? Então, a religião a gente não discute, cada um tem a sua. Portanto, é possível perceber que as pessoas fazem parte dos diversos grupos sociais por causa de diferentes aspectos. Isso significa que fazemos parte de diversos grupos sociais ao mesmo tempo, pois somos seres históricos e convivemos em diversos momentos da vida com outras pessoas. Em cada grupo social, há regras de convivência específicas, pois as pessoas realizam atividades diferentes neles. As pessoas, portanto, têm direitos garantidos e deveres específicos em cada grupo social de que participam. Bom, o que nós concluímos das relações sociais que temos que ter com o nosso próximo é que nós temos que lutar pelos nossos direitos e cumprir com os nossos deveres, sempre respeitando o outro. Bom, terminamos então aqui o conteúdo de relações sociais. Nós vamos fazer algumas atividades lá na sala de aula amanhã e eu vou passar também a que vai fazer em casa amanhã, tá bom? Lá na sala de aula. E depois eu passo para os alunos que estão 100% online, as atividades que eles irão fazer todas em casa, tá? Agora, peguem o caderno de história, pega o caderno de história, façam o cabeçalho no caderno de história, que nós vamos fazer aí um mapa mental aí desse conteúdo de hoje, no caderno de história. Bom, abaixo do cabeçalho, você vai escrever relações sociais. Relações sociais, que é o título aí do nosso conteúdo da disciplina de história, tá? Então, caderno de história, fazer cabeçalho e escrever relações sociais. Você vai escrever eu e o seu nome, tá bom? Então, eu me chamo. Escreve o seu nome. Eu me chamo. E aqui embaixo, na outra linha, tá? Você vai escrever a sua nacionalidade. Então, eu me chamo, vamos supor, eu me chamo Catiana.
Nacionalidade quer dizer eu sou brasileiro. Então, eu me chamo Catiana. Depois eu venho aqui e coloco eu sou brasileira. Eu acho que todo mundo na escola é, né? Então, eu sou brasileira. Se é menino, vai colocar brasileiro, tá? Menina brasileira, menino brasileiro, tá? Moro com meus... A maioria de vocês mora com os pais ou avós, tá? Então, moro com meus... Então, eu vou colocar aqui pais ou avós. Aí, vocês irão colocar o certo aí, tá? Quem mora só com os pais vai colocar só pais. Quem mora só com os avós vai colocar só avós. Então, moro com meus pais, tá? Moro com meus pais, tá? Vou colocar aqui uma barrinha, e avós. Agora vai depender de você, igual a professora falou, tá? Quem mora... Assim fica melhor, né? Isso. Quem mora com os pais vai colocar só pais. Quem mora com avós vai colocar só com avós. Quem mora com os dois vai colocar os dois. Certinho? Tenho interesse de participar de qual grupo que você ainda não participa, que você tem vontade de participar. Professora, eu tenho interesse de participar de um grupo de música, de dança, tá? De um clube esportivo, de um time de futebol, tá? Então, você vai colocar aqui o interesse que você tem. Qual interesse que você tem, tá? De participar de alguma coisa. Moro em uma cidade. Deixa eu colocar de outra cor. Cidade. Moro em uma cidade. Minha crença é... Qual que é a sua crença? Minha crença é... Então, você vai colocar aqui a sua crença, tá? Se você é cristão, se você é budista, tá? Se você é evangélico, se você é católico, tá? Qual que é a sua religião? Pra gente se conhecer melhor. Ah, professora, eu não quero colocar nome de religião. Tudo bem, tá? Não precisa colocar o nome da religião. Então, nós sabemos que quem acredita em Jesus é cristão. Então, toda pessoa que acredita em Jesus, nós chamamos de cristão. É um cristão, tá bom? Mas, se você quiser colocar o nome da sua religião, tudo bem. Se você não quiser colocar, não tem necessidade de colocar, tá? Bom, então você vai copiar desse jeito aqui no seu caderno de história, certinho?
Eu me chamo, colocar o seu nome. Eu sou brasileira ou brasileiro. Moro com meus, coloquei pais e avós, mas vocês irão colocar aí se são com os pais ou se são com os avós, tá? Ou se são com tios, primos. Tenho interesse de participar de alguma coisa que você tem interesse em participar. Moro em uma cidade. Então, todos nós moramos na cidade de Goiânia. Minha crença é em que você acredita. Bom, a nossa próxima aula é de ciências, tá? Pega o livro de ciências, então.